Deus, sou muito feliz poder estar em casa novamente, nesse período que nós tivemos aí, né, no período de descanso sabático nós fizemos, né, Tiago, um pouco diferente, né? Então nós louvamos a Deus, eu quero agradecer pelas orações dos irmãos, foi tudo bem, estivemos com a família esse tempo todo, e é maravilhoso a gente estar com a família, né? Vocês são a nossa família também, e é gostoso também a gente sentir já saudade de casa, né? A gente começa a sentir saudade de casa e fala, está na hora de voltar para casa, né? Então, graças a Deus foi tudo bem, né? Pelas orações dos irmãos, pela misericórdia do Senhor. Então, agradeço mesmo a Deus. Quando cheguei aqui hoje, esse hino sendo cantado no ensaio, né, no grupo de louvor, cantando, né, o Senhor está voltando, né? O Rei está voltando. É lindo demais esse cântico, né? E vocês estavam cantando maravilhosamente. Aliás, louvor é uma bênção, né? Faz com que a gente se entusiasme ainda mais a pregar a palavra. É um momento que irmãos têm sido abençoados mesmo, agradecidos. O pastor Tiago sempre tem nos ajudado e também nesse sentido. E eu quero agradecer ao conselho, né, por estar com a igreja nesse período. O pastor Tiago, que esteve também à frente da igreja, e a gente sai e pode descansar, né? Porque a gente não fica preocupado, porque sabe que os irmãos estão cuidando da igreja. Então, eu agradeço de coração aos irmãos por isso. Quero dizer também da minha alegria e felicidade de ver o Valmir e a Neide aqui, novamente. Vamos para 3 anos, né? 3 anos que eles mudaram, mas não saíram aqui dos nossos corações. Nós sempre estamos aí orando por eles, tendo aí notícias. A Neide constantemente está conversando com a Lourdes, né? Então, assim, a gente tem sabido deles sempre e nós sempre estamos com muita saudade. E o nosso desejo é que vocês voltem para cá, né? Agora, precisamos orar a Deus para isso. Toda vez, é verdade, no YouTube, lá também no nosso grupo, a Neide está muito sempre, e o Valmir também, né? Sempre postando ali. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Fico muito feliz de revê-los novamente. Deus abençoe. Né? Eu quero também agradecer aqui a Priscila. Está aqui a Priscila. A Priscila é minha colega de trabalho. Né? Ela é meio tímida, mas eu não posso deixar de agradecer, viu? Por você estar com a gente, Priscila. Deus te abençoe. Nós temos orado muito, ela sabe disso, pela sua vida. E temos convidado, e ela sempre tem manifestado o desejo de estar, e hoje ela está aqui com a gente. Deus te abençoe. Essa palavra possa abençoar a tua vida aqui neste momento. Irmãos, quero que os irmãos abram as suas Bíblias conosco em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao verso 24. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Juízes 6, verso 11 ao verso 24. A palavra diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Zerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe pareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo,
ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os holocaustos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de O Senhor é a Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abzerritas. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, quero meditar com vocês nesse texto e nessa experiência de Gideão, onde nos é apresentado a paz de Deus. Jeová, Shalom, o Senhor é contigo, o Senhor é a tua paz. É sobre isso que nós queremos refletir nessa experiência de Gideão, ou seja, onde ele nos mostra que a nossa paz está em Deus, que está em Cristo Jesus. E nós vemos que diante desse contexto que vivia Gideão, nós vemos que a situação a qual ele se dava neste momento era uma situação bastante difícil. Né? O contexto naqueles dias exprime bem, lá no capítulo 21, no verso 25, quando diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia reto aos seus olhos. Então eles estavam vivendo numa sociedade da autotutela. Tá? Quer dizer, autotutela é quando a própria pessoa faz aquilo que ele acha que deve fazer. Por quê? Porque ele não tem um Estado presente. Tá? Nós, por exemplo, temos um Estado que temos uma jurisprudência, ou seja, aliás, uma jurisdição. Nessa jurisdição nós temos um Estado que tem leis, e essas leis governam. Pelo menos é para governar. Ninguém está acima da lei. Esse é o principado da lei. Porém, nós vemos que aqui não havia lei. Não tinha rei, não tinha líder, e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Eles estavam vivendo dentro de um contexto de que o povo de Israel, justamente pela fragilidade do seu compromisso e da sua aliança com o Senhor, eles estavam vivendo dentro de um jugo aqui dos midianitas, que invadiam ali aquela nação e saqueavam a eles. Tiravam, eles não somente guerreavam, mas eles invadiam principalmente as regiões mais produtivas das planícies, e eles tomavam tudo e levavam tudo deles. Ao ponto de que aqui Gideão estava, diz o texto, num lagar. O lagar é um buraco que eles faziam numa rocha, e ali geralmente eles produziam vinho, mas no caso de Gideão ele estava ali malhando o trigo naquele lugar, porque era um lugar que ele podia esconder o alimento para que a sua família pudesse se alimentar. Era um lugar de difícil acesso dos midianitas, e por isso ele estava ali naquela situação. Então, era uma situação bastante difícil. Né? E nós vemos que nós vivemos em dias também marcados por constantes
perturbações, instabilidades, angústias, tá? E isso de diferentes ordens na vida de cada um de nós. E essa experiência aqui que eu vejo de Gideão pode justamente nos ajudar a nós vencermos os nossos medos, as nossas lutas, né? Porque aquele local ali que Gideão estava, né, tinha justamente um lugar de miséria, um lugar de pavor, um lugar de degradação. Era isso que Gideão estava apresentando. Porque quando o anjo do Senhor, e aqui nós compreendemos, né, para alguns teólogos dizem que justamente era uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, e falava com ele naquele momento, e quando diz para ele sobre a paz, né, ele, naquele momento, ele usa, né, a expressão dizendo, né, que como é que haveria paz? Como é que ele poderia estar em paz quando ele, na verdade, não estava vendo a atuação ou a mão do Senhor sobre a vida deles? E ele cita justamente nesse texto o exemplo de que as maravilhas, aquilo que nossos pais nos ensinaram e falaram que Deus fazia, nós não estamos vendo mais isso. Deus nos entregou nas mãos dos medianitas. E é verdade, Deus entregou mesmo por causa justamente do comportamento de pecado daquela nação, e Deus tinha entregado eles nas mãos do medianita, tinha permitido com que eles fossem julgados por essas nações. Mas ele estava ali profundamente desanimado naquele momento. Tá? E eu posso dizer assim que, na verdade, essa é uma realidade em que se apresenta muitas vezes de diferentes formas na vida de cada um de nós aqui. Tá? Há momentos em que nós, dessa indagação súbita ali que ele fez, né, ela reflete muitas vezes as indagações que nós temos. Tá? Se Deus é comigo, por que é que está acontecendo essas coisas comigo? Eu vejo isso. As pessoas falam isso. As pessoas falam isso muitas vezes comigo. Tá? Se Deus é comigo, se eu tenho procurado ser uma pessoa que faça as coisas certas, corretas, por que isso está acontecendo comigo? Por que vem essa doença? Por que vem esse problema? Por que vem essa provação? E Gideão era um homem que estava assim, ele estava ali, labutando, trabalhando, né, para ganhar o pão dele, e tinha que esconder isso do inimigo, porque senão eles tiravam dele. A situação era uma situação dificílima. E cada um de nós aqui, diante do seu contexto, muitas vezes você passa por situações nas quais você não está entendendo. João Calvino, ele dizia que o homem em seu estado natural, e mesmo até o crente, sob profunda provação, tende a julgar a disposição de Deus para conosco, estritamente pelas circunstâncias externas. Quando as providências de Deus são escuras, nossa razão carnal prontamente conclui que Deus nos abandonou. Era isso que estava acontecendo com ali Gideão. Ele se sentia abandonado. E nós, diante da provação, diante do sofrimento, somos muitas vezes, pela nossa carnalidade, pelo nosso pensamento, e olhamos para as coisas externas e também muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos abandonados. Por que isso não dá certo por mim? Por que isso ou aquilo não está acontecendo como eu precisava ou que gostaria? Então, o que nós vemos, né, diante dessa situação e dessa indagação, né, que ele diz, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E assim, vamos deixar aquele crentez de lado, aquela espiritualidade que nós precisamos, que somos super crentes, super pastores. Quantas e quantas vezes, talvez, lá no seu coração, se você não teve ali, porque tem o temor e não mencionou, mas lá no seu coração, você questionou, por que é que eu estou passando por essa situação? Eu labutei, eu fiz isso, fiz aquilo, e, no entanto, não estou vendo aquilo que gostaria, ou até se julgando naquele jeito, eu não mereço isso, né? Embora nós saibamos que, teologicamente, nós não merecemos nada, né? Somos muito agraciados por Deus, mas como homens e mulheres, muitas vezes nós levantamos esse questionamento ali
Gideão. Alguns dizem que o questionamento de Gideão tem sido repetido incessantemente ao longo da história humana. Se Deus está comigo, por que estou nessa situação? Essa é uma realidade, né, que acontece na vida, muitas vezes, das pessoas. Então, nós vemos que diante disso, esse texto, essa experiência de Gideão, vai colocar a nós que justamente a paz de Deus, ela transcende os nossos problemas, transcende as nossas provações. Então, o que nós temos que aprender a olhar é que a presença de Deus é que vai fazer a diferença. Então, quando o Senhor se apresenta como a paz, Ele está dizendo ali que essa vai ser a sua bandeira a partir deste momento. O Senhor é a tua paz. Então, o Jeová Shalom é a paz, primeiro para quê? Para nós podermos lutar. Ou seja, quando ouvimos a palavra paz, geralmente na sociedade, no mundo secular, imediatamente nós pensamos em ausência de conflito, em tranquilidade, né, exterior, de férias, naquilo que eu fiz agora, né? De férias, a gente acha assim, agora eu vou estar de férias, né? Então, assim, geralmente nós pensamos que paz é isso. Estou sem nenhuma obrigação. E aí nós caímos na realidade de ver que não tem possibilidade disso acontecer, não, né? Mesmo que naquele período que nós falamos aí de sabático, né, Tiago? Ainda assim, estão lá as lutas, estão lá as provações de ordens diferentes, mas estão lá. Então, o shalom não é meramente passividade. Não é aquela situação na qual nada de difícil acontece. Não é passividade, mas significa plenitude, integridade, restauração, bem-estar espiritual, firmeza da alma, fundamentada na aliança com Deus. Era isso que Deus, o anjo do Senhor, estava trazendo para Gideão naquele momento. Deus não tirou Gideão do período de guerra para lhe dar a paz. O anjo veio trazer a paz para ele em meio à guerra, em meio à luta. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, disse o texto: o Senhor é contigo, homem valente. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás o medianita. Veja bem, se eu estou contigo, então você vai vencer essa luta. Então a diferença ali não é o cessar da luta. A diferença também não era a valentia de Gideão, a diferença era a presença de Deus com ele. Se eu estou contigo, vai ferir os medianitas. Se nós vemos essa relação, essa realidade também nas nossas vidas. E olha que naquele momento Gideão começa a expressar: Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, é o seguinte, eu sou pobre. A minha família é a mais pobre que tem na nossa tribo. E ainda, diante da minha família, eu sou o menor deles. Então, ele estava dizendo ali das suas limitações sociais, das limitações familiares e pessoais. Ele se via pequeno, incapaz, desprovido de recursos. Talvez você se identifique como Gideão. Nossa, olha, você está falando isso, mas assim, você não sabe a minha situação. Eu não vejo como sair dessa situação. Eu não tenho como, eu sou muito pequeno. Era o que Gideão estava falando naquele momento para o Senhor, para o anjo ali. Veja bem que Deus não contrapõe a pequenez de Gideão com a sua própria... mas ele diz justamente com que seria a sua presença. Ele não diz: não, Gideão, não, você é pequeno, não, pensa diferente, pensa alto, pensa grande, não, isso aí é ilusão, Não, ele disse para ele: olha, você realmente é pequeno, você realmente é fraquinho, mas a diferença é que eu vou estar com você. Eu sou contigo, eu estarei com você, vai nessa tua força,
Você vai livrar Israel. Então, veja que ninguém pode enfrentar as lutas externas se não fizer cessar primeiro a maior de todas as lutas, a luta dentro de nós. Então, as tuas lutas externas, os teus desafios com o teu chefe de trabalho, teus desafios com o teu colega de trabalho, né? Ou com teus funcionários, os teus desafios como cidadão brasileiro, os teus desafios com gente, ou com as lutas que você está passando, que são externas a você, ela tem que começar no seu interior. Era isso que Deus vem trabalhar com Gideão. Tem que trabalhar primeiro o nosso interior. Gideão precisava desesperadamente da paz interior para ele poder enfrentar as ameaças físicas dos midianitas, daquilo que era externo a ele. Precisa trabalhar isso. Primeiro ele tinha que entender justamente que ele tinha que ter a paz de Deus, e a partir do momento que ele tivesse a certeza da paz de Deus na sua vida, do shalom, do Deus com ele, do Deus conosco, que é o Senhor Jesus, diz isso para nós, aí nós vamos enfrentar as ameaças, as lutas, de uma forma diferente. Eu gosto daquele texto em João, capítulo 19, o verso 11, onde Jesus respondeu a Pilatos. Quando Pilatos, indagando a ele, e ele não respondeu nada, Pilatos olhou para Jesus e falou assim: você não sabe que eu tenho o poder de te libertar, mas tenho o poder de te crucificar também? E Jesus olha para Pilatos naquele momento, e daí ele responde a Pilatos, falou assim: olha, nenhum poder você teria se não lhe fosse dado do alto. O que Jesus estava falando para Pilatos naquele momento? Olha, eu não estou na sua mão. O meu negócio, na verdade, não é com você. Eu estou na mão do Pai. O que o Pai quiser, Ele vai fazer. E Ele pode usar você, tanto para me punir, como para me libertar. Ele está falando, na verdade, para ele, assim, a minha vida não está nas suas mãos. Irmãos, quando nós sentimos essa paz que Jesus tinha na sua missão, que o maior de tudo era fazer a vontade do Pai, porque ele estava nas mãos do Pai, e que o seu negócio era lidar com o Pai, aí nós nos fortalecemos para vencer qualquer coisa na nossa vida, irmãos. Era isso que Gideão precisava na vida dele. E é isso que nós precisamos também diante das nossas lutas. Não sei qual é a sua luta que você está passando nessa noite. Não sei qual é o desafio que você tem pela frente. Mas sei que Deus com você vai fazer com que você possa olhar para isso de forma diferente. Olhar para a situação na qual você está passando de uma forma a qual você não tinha olhado ainda. A verdadeira paz de Deus faz na vida de um homem e de uma mulher, uma pessoa que está em paz com Deus, ele consegue analisar o problema de todos os ângulos do problema. Ele não é um reagente, ele é uma pessoa que consegue se acalmar diante da situação e ver todos os ângulos daquilo que está acontecendo com ele. Uma pessoa com paz com Deus, ele consegue planejar com sabedoria as ações diante da situação a qual ele está vivendo. E o mais importante, uma pessoa em paz consegue agir e lutar. Ele não fica paralisado, prostrado como Gideão estava. Ele estava prostrado, ele estava trabalhando, ele estava ali, mas ele estava prostrado como alguém que não poderia ser usado por Deus. Mas a partir do momento que a presença da paz de Deus começa a atuar na sua vida, então ele se torna um homem diferente. E a paz para o cristão não é, então, a ausência de problemas, mas é a presença daquele que se chama Jeová Shalom, o Deus conosco, o Emanuel, o Senhor Jesus, que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso é que vai fazer com que nós saiamos da situação a qual muitas vezes nós estamos passando. Então, a paz divina, diz um pensamento, que é a âncora que impede a alma de naufragar, enquanto os ventos estão soprando sobre ele. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, porque hoje Deus está falando para você, né? Eu sou a
tua paz. É nessa paz que nós vamos vencer. Paz para agradecer. Quando nós estamos na paz do Senhor, quando nós temos a paz do Senhor, nós temos um coração para agradecer. Nada no cenário externo havia mudado ainda. Os midianitas ainda estavam acampados no vale, como gafanhotos, como diz o texto, comendo e trazendo todos os medos que podia ali para Gideão. Mas, no entanto, tudo havia mudado no coração de Gideão. Podemos dizer assim, um milagre do encontro com o Deus da paz, com Jeová Shalom, operou dentro dele. Que ele fez ali o quê? Um altar para o Senhor, antes das coisas mudarem, antes da situação externa mudar, ele fez um altar e chamou: o Senhor é a minha paz. É isso, irmãos, que nós temos que olhar para a nossa situação, para a nossa vida e colocar a nossa confiança de que Deus é, de fato, essa paz. E você já começar a consagrar dessa forma, né? Nada ainda havia mudado, mas no seu coração já era diferente. Como nós dissemos, os problemas externos não desapareceram instantaneamente, mas eles começam a ser derrotados dentro daquele que crê. Eles são vencidos pela gratidão, eles são vencidos pela paz soberana de Deus na nossa vida, que passa a ocupar o governo do nosso coração. Quando ele malhava ali, trabalhando, um trabalhador, um valente, aquele que estava dando o seu suor para sustentar a sua família. Mas naquele momento que ele fazia isso, no seu coração, a paz de Deus não era soberana. Não era soberana. Mas no momento que ele edifica aquele altar, e que ele recebe aquela palavra de Deus, e ele edifica aquele altar, o seu coração passa a ser mudado. E a paz de Deus começa a ser soberana, e aí ele passa a ter um comportamento, como nós dizemos hoje, de crente mesmo, naquele que confia mesmo, naquele que espera no Senhor, naquele que sabe que as lutas virão, mas que Deus é com ele. Então o crente não agradece pela dor. Vejam bem, irmãos, o crente não agradece pela dor em si, mas agradece ao Deus que é soberano sobre a dor. É isso que nós fazemos. Agradecemos ao Senhor porque Ele é soberano sobre a dor, Ele é soberano sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas, sobre a nossa limitação. Quando nós constantemente somos colocados diante da nossa existência e vemos quão muitas vezes nós somos pequeninos. Mas a soberania de Deus está sobre a nossa vida. Então a gratidão faz algo extraordinário na nossa mente. Ela impede que fiquemos fixados, obcecados pelo problema. Nós não ficamos olhando mais somente nos problemas, pelo contrário, passamos a olhar para as promessas de Deus. E um coração grato vai enxergar as promessas de Deus. A nossa tendência, muitas vezes natural, do homem natural, é quando os problemas chegam, é nós nos agarrarmos a eles, agarrarmos de tal forma que nós pensamos neles ao acordar, durante o dia ficamos mastigando eles e eles tiram o nosso sono durante a noite. Já a gratidão, disciplinada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, nos orienta o nosso pensamento para que nós possamos meditar mais e enxergar mais as promessas de Deus. Olha, Gideão estava ali desanimado, tanto questionou. E não estou dizendo que ele não tinha razão de questionar. Tá? Cada um de nós podemos fazê-lo. Talvez você esteja fazendo isso agora neste momento. Mas a palavra de Deus nos orienta. E nós vemos quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: seja a vossa moderação conhecida diante de Deus. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E aí diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que faz, é isso que acontece nas nossas vidas. Tá?
que testemunham aqui da palavra, aliás, desses homens de Deus, de Paulo, de Gideão, Abraão, acreditando, diz lá no texto, né, em Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E voltando ao apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É nessa força que nós vamos. É nessa força que o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo hoje diz para nós, vai nessa força. Essa semana se inicia, nosso trabalho, a tua rotina, a tua luta, vai nessa força que eu estou contigo. E essa paz vai fazer diferença. Então Deus está com você. E se Deus está com você, é necessário também que você olhe justamente para quê? Para a cruz de Cristo. Olha, a cruz é a evidência do maior amor de Deus por nós. O Senhor é contigo, o Senhor é a tua paz, porque Ele providenciou essa paz para você em Cristo. E nós olhamos para a cruz e vamos enxergar justamente isso. Há problemas na sua família, há lutas que você está com medo, como Gideão estava ali no lagar, naquele lugar de medo, e você tem medo até de colocar, até de expressar isso, até de falar para alguém, porque o medo daquela situação, na sua família, você tem medo de enfrentar o problema, muitas vezes no seu casamento, na sua saúde, na vida de seus filhos, tem roubado o seu sono. O que é que tem roubado o seu sono? Tem tirado o seu sono? Você tem que olhar para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Ouça a voz do Senhor que ressoa através dessa palavra, da sua palavra sagrada, quando Ele está dizendo justamente o shalom para que você tenha paz na sua mente, paz para o seu coração. Gratidão de fé ao Senhor. O nosso Deus é um Deus especialista em realizar as maiores transformações da história. Quando nós olhamos, nós vemos que Ele transforma dores em alegria. Ele transforma lágrimas em risos. Ele transforma derrotas aparentes em vitórias eternas. Ele transforma a morte em vida. E onde abundou o pecado, superabunda o quê? A graça de Deus. É isso que Deus fala com Shalom. Eu sou a tua paz. Eu estou contigo. A cruz de Cristo, diz o teólogo contemporâneo Sproul, ele diz que a cruz de Cristo é o tribunal onde a justiça de Deus e a paz de Deus se beijaram. Porque ali é a demonstração do maior amor de Deus por mim e por você. Ou seja, no Calvário ocorreu a maior de todas as trocas e a maior de todas as transformações. Ali Deus tomou o pior evento que poderia ocorrer com o seu Filho unigênito. A morte e morte de cruz, a vergonha, a rejeição, o abandono, e transformou isso numa base sólida para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Então, se Deus transformou a maldição da cruz na maior vitória do universo, o que Ele não pode fazer com o seu problema? E você está muitas vezes lá no lagar, acreditando que Deus está com você, que Deus pode te abençoar. Israel tinha se esquecido de Deus. E por isso estava na situação que estava, mas Deus não tinha se esquecido ainda de Israel. E era isso que era a mensagem ali para Gideão naquele momento. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Era isso que o anjo do Senhor tinha dito para Gideão naquele momento. Deixe-nos a paz. Essa é a paz de Deus. Tome essa paz para você. Tome essa paz no seu coração. Leve essa paz do Senhor. Veja que nós, diante de uma situação que nós passamos muitas vezes, do lagar, como dizemos, lugar do medo, o lugar da multidão, dos midianitas, as suas provações. Erga os seus olhos, e eu concluo dizendo, edifique hoje
no altar de Deus o seu coração. Gideão edificou ali um altar para o Senhor e disse de paz. Edifique um altar no teu coração, entregando a sua vida plenamente para Jesus. Ele é aquele que é o nome dado embaixo dos céus pelo qual nós podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. Abra seu coração para Jesus e diga a Ele, realmente, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, o dono da minha vida, para que essa paz que o Senhor deixou seja a paz da minha vida, do meu coração. Esse é o Deus soberano, é Ele que pode fazer com que o teu coração mude, a situação sua mude. A adoração ao Deus soberano faz isso. Eis que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Que essa promessa cumpra-se na sua vida. Ele já fez. O que nós precisamos é abrir o nosso coração e crer, para que Ele seja o Deus da nossa paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, pela vida de cada um dessas pessoas que aqui estão. De cada coração, e o Senhor conhece a luta de cada vida. Conheces, ó Pai, como Gideão, ó Deus, que passou por aquele momento de luta, mas o que o Senhor disse a ele naquele momento, vai na paz. Vai na sua paz. E que o Senhor, neste momento, que é a nossa paz, possa agir neste coração profundamente. E que essa vida não saia daqui, ó Pai, deste ambiente, ó Deus, triste, amargurada, pensando que o Senhor não é por ela, mas que ela possa, Senhor, com essa palavra aqui, com essa reflexão, com tudo aquilo que nós fizemos aqui neste altar de adoração, essa vida possa sair plena, Senhor, de que o Senhor pode mudar todo o coração que se entrega ao Senhor. Faça, Senhor, nessa vida uma nova criatura, Senhor, uma vida que deixa as coisas que para trás ficam e prossegue para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Abençoe, Pai. Eu oro e peço a sua bênção no nome de Jesus. Amém.